E aí, moçada, bom dia, tudo bom? Hoje nós temos um assunto bem fácil, né, bem tranquilo, que são matrizes iguais, né? Eu coloquei o título lá, né? Igualdade de matrizes. Então é o seguinte, coloquei um exemplo para a gente discutir o assunto, né? Exemplo, sejam as matrizes. Deu a matriz A aqui, 3, 5, 1 e 6. E a matriz B, 3, 5, 1 e 6, né? 2 por 2, a turma às vezes não está colocando isso aqui, turma, esse 2 por 2 é o tipo, né? Duas na horizontal, né? Esse primeiro dois, o primeiro é o número de linhas, e duas na vertical, né? Duas colunas, ó, primeira, segunda, né? Então, veja que, que seus elementos correspondentes são iguais, né? O que são elementos correspondentes, turma? São elementos que estão na mesma posição, olha lá, ó. Quem está aqui, quem está na primeira linha, primeira coluna, né? É o 3. Aqui na primeira linha, primeira coluna também é o 3, ó. Então, o 3 da primeira com o 3 da segunda, ó, estão na mesma posição, portanto, são correspondentes. E veja que eles são iguais, né? Depois, o 5 está na mesma posição do 5 de cá, são correspondentes, né? O 1 com 1, 6 com 6. Então, turma, eu posso dizer que os elementos correspondentes dessas matrizes são iguais. Portanto, né, nós podemos dizer que essas matrizes também são iguais. Olha. Resumindo, o que são matrizes iguais? São matrizes onde os elementos correspondentes são iguais, né? Quer dizer, o que está na primeira linha, primeira coluna, tem que ser o mesmo que está na segunda, né? Na primeira linha, primeira coluna. Quem está na primeira linha, segunda coluna, lá na primeira matriz, tem que ser o mesmo que está na primeira linha, segunda coluna, na segunda. Então você vai olhando. Se os correspondentes, né, forem iguais, ó, você diz que as matrizes são iguais. Tudo bem? Então, correspondente é isso. São os elementos que estão na mesma posição, né? As posições correspondentes. Primeira linha, primeira coluna da primeira igual a primeira linha, primeira coluna da segunda, né? E assim por diante. Segunda linha, segunda coluna da primeira, mesma coisa, da segunda linha, segunda coluna da segunda, né? Então, ficou claro aí o que são matrizes iguais? Aí, turma, eu coloquei um exercício aqui para a gente trabalhar essa ideia, né? Ele falou, determine P e Q para que a matriz A, olha o que é a matriz A aqui, ó, seja igual à matriz I2. Então, vamos lembrar o seguinte, turma. Aqui na matriz A, olha, o primeiro elemento dela é P menos 4. Não é nem só o P, nem só o menos 4, mas é tudo isso, é essa expressão aqui, ó, P menos 4, que está na primeira linha, primeira coluna. Quem está na primeira linha, né? Segunda coluna é o 0. Ó. Quem está na primeira, desculpa, na segunda linha, né? Segunda linha. Primeira coluna é o 0. E quem está na segunda linha, segunda coluna é o 2Q. Tudo bem? Então, os elementos dela são P menos 4, 0, 0 e 2Q, né? Então, vou montar o exercício agora para a gente fazer. Então, veja, turma. Para que a matriz A, né, seja igual à matriz I2. Tudo bem? Então, a matriz A, olha o bico da caneta aí, tem que ser igual à matriz I2. Tudo bem? Eu coloquei aqui, né, a expressão da matriz A, olha, né, o P-4, 0, 2Q, né? E do outro lado eu coloquei a I2. A I2, aí vem aquela história, tem que saber quem que ela é, né? A identidade segunda ordem, né? 2 por 2. Diagonal principal somente 1 e fora dela 0, né? A gente já viu isso lá em matriz de identidade. Quem esqueceu, recorda lá. Bom, turma, o que tem que acontecer para essas duas matrizes serem iguais, né? Os correspondentes têm que serem iguais, né? Então, o P-4, que é o que está na primeira linha, primeira coluna na primeira, tem que ser igual ao 1, que é o que está na primeira linha, primeira coluna na segunda. Portanto, esse P-4 tem que valer 1. Então, P-4 igual a 1. O 4 está negativo, né? Passa somando aqui, né? Está subtraindo, passa somando. Então, vai ficar 1 mais 4, que dá quanto? 5, né? Agora, o 2, veja que aqui, ó, 0, aqui também é 0, né? Aqui é 0, aqui é 0.
Se, turma, aqui fosse um 2, o exercício seria impossível, porque não teria como 2 ser igual a 0, né? Então, quem está elaborando tem que ter esse cuidado. E o 2Q, que está na segunda linha, segunda coluna na primeira, tem que ser igual ao 1, que está na segunda linha, segunda coluna na segunda. Então, 2Q tem que valer 1. Ó. O 2 está multiplicando, passa dividindo, portanto, o Q é meio, né? Tranquilo, turma? Então, revisando, o que são matrizes iguais? São matrizes onde os elementos correspondentes são iguais. Ó. Tudo bem? Os elementos que estão na mesma posição são iguais. Aí ele vai jogar com isso, né? Ele coloca uma matriz com algumas letrinhas de um lado, uma outra matriz com o número do outro e pede para você encontrar esses valores, né? Como é que você poderia tirar a prova disso para saber se realmente está certo? Vamos ver. Pega aqui o 5, olha. Coloca ele lá no lugar do P. 5 menos 4, 1, ó. Bacana, né? E o Q? Igual a meio, né? Coloca meio lá no lugar do Q, ó. 2 vezes meio, simplifica o 2, né? Vai sobrar 1. Tudo bem? Vai sobrar 1. Ô, turma, é o seguinte. Alguns estão falando aí a questão das lives, né? Nós estamos, turma, preparando. A questão é que, para passar esse material para os recursos de informática, tudo, dá muito trabalho. Nós estamos simulando para fazer uma coisa boa, né? Porque senão, turma, fazer aqui é melhor. Para fazer uma live lá só para a gente conversar, não resolve, né? Os vídeos são bons, porque fica para você assistir a hora que você quer, né? Por exemplo, a gente está gravando aqui agora, eu estava olhando agora mesmo ali no YouTube, tinha lá uns 4 alunos assistindo, né? Então, tem essa vantagem, né? O uso aí dos aparelhos, né? Às vezes lá nas famílias, pode usar a hora que quer, né? Mas a intenção nossa é fazer. Nós estamos preparando para fazer uma coisa legal. Outra coisa sobre os exercícios. Eu sei que a segunda atividade, alguns tiveram um pouco de dificuldade, e eu vou esperar um pouco, mas talvez naquela segunda atividade a gente faça um vídeo para corrigir e ajudar a turma, tá bom? Valeu, turma. Até a próxima.